Bem-vindos ao canal Colecionador Legendário. Este vídeo vai mostrar os melhores diálogos das histórias de quadrinhos da Marvel, na minha opinião. Assim, vou apresentar essas interações entre personagens e os respectivos contextos. Portanto, o vídeo vai ter alguns spoilers de quadrinhos, mas vai servir para que leitores que já os conhecem recordarem esses bons momentos, e apresentar recomendações dessas histórias para os que ainda não tiveram contato com tais quadrinhos. Destaco que não coloquei esses diálogos em uma ordem específica, até porque, esta é a parte 1, e farei outras relações como esta, não só da Marvel, mas também da DC. Assim, minha lista de melhores diálogos dos quadrinhos da Marvel começa logo após a abertura do canal. Abrindo minha lista, apresento o diálogo entre o Surfista Prateado e o Demônio Mephisto, concebido por dois monstros inigualáveis dos quadrinhos, Stan Lee e John Buscema, na revista Silver Surfer número 3, de 1968. Trata-se da primeira aparição de Mephisto, um demônio interdimensional poderoso, que percebe o poder e nobreza do Surfista Prateado e, para chantageá-lo, rapta a amada do ex-arauto de Galactus, Shalla-Bal. Assim, o diálogo entre Mephisto e o surfista consiste na apresentação de ofertas do demônio ao ex-arauto em troca da sua obediência e alma. Essas tentações, emolduradas pela arte maravilhosa e impressionante de John Buscema, têm um desfecho óbvio. Porém, este diálogo cumpre com perfeição a tarefa de apresentar, tanto a enorme extensão do poder de Mephisto, quanto a nobreza de espírito do surfista prateado. A publicação que recomendo desta história no Brasil é a da coleção oficial de Graphic Novels da Marvel, da extensão clássica, volume 14. Mesmo sendo uma história antiga, ela vale por estabelecer as posições destacadas no universo Marvel de dois personagens poderosos e importantes, o Surfista Prateado e Mephisto, cujas essências são sintetizadas neste diálogo. Vamos agora a um diálogo curto, mas muito interessante entre os dois anti-heróis mais violentos da Marvel, o Cavaleiro da Lua e o Justiceiro. Este diálogo ocorreu na história da revista The Punisher número 14, escrita por Matthew Rosenberg e desenhada por Szymon Krudansky. No Brasil ela saiu na revista Justiceiro, Rua a Rua, Quadra a Quadra, na qual o vigilante é caçado pelos Thunderbolts. Daí, a Viúva Negra resolve reunir um grupo controverso para ajudar Frank, e um de seus componentes é o Cavaleiro da Lua. Aí está a conversa curta e reveladora entre os dois anti-heróis da Marvel. Um diálogo cheio de simpatia e sensibilidade. Se estamos falando de melhores diálogos da Marvel, os de Jessica Jones, da série Alias, não poderiam deixar de constar nesta lista, considerando que estes enredos são baseados em conversas inteligentes e bem construídas. A série foi lançada sob o selo Marvel Max, que apresenta histórias mais adultas, sendo criada por Brian Michael Bendis e Michael Gaydos. Jessica Jones é uma ex-heroína que se tornou investigadora particular. Beberrona, desbocada, inteligente e autodestrutiva, ela atua no que parece ser o lado B do universo dos super-heróis. Considero Jessica como a melhor personagem da Marvel criada após os anos 2000 e recomendo muito suas histórias. Com tantos diálogos marcantes, foi difícil escolher um para minha primeira lista, mas optei por um interrogatório de um policial para a Jessica, na terceira história do primeiro arco das desventuras da personagem. Gosto dessa interação criada por Bendis, por sintetizar a personalidade de Jessica, que responde com deboche e ironia, cada provocação do policial que tenta incriminá-la por um assassinato. O diálogo ainda revela o temperamento explosivo da heroína, seus poderes e fatos do seu passado, que seriam explorados mais adiante na série, de forma magistral.
Enfim, este diálogo é uma carta de apresentação para uma personagem muito interessante, profunda, cativante e brilhantemente imperfeita, que conquistou a todos que tiveram a oportunidade de ler a série Ilias por completo. Quem quiser conferir este, e tantos outros episódios, da conturbada trajetória da personagem, pode procurar os 3 ótimos encadernados de Jessica Jones lançados no Brasil, fáceis de adquirir. O próximo diálogo que vou compartilhar foi entre o Capitão América e o Gavião Arqueiro, ambos do universo Ultimate, publicado na minissérie, de 4 capítulos, Ultimate Captain America, de 2011. A série completa foi publicada no Brasil em um único volume, no ano seguinte. Recomendo bastante este quadrinho, muito violento e divertido, além de fazer referência a diversos clássicos do cinema, como Nascido para Matar, Apocalipse Now e Laranja Mecânica. O enredo envolve uma missão solo do Capitão América na Coreia do Norte, na qual ele enfrenta Frank Simpson, outro supersoldado criado para ser sua versão durante a Guerra do Vietnã. Uma boa história roteirizada por Jason Aaron e desenhada por Ron Graney e Jason Kiff. Se quiser, você pode acompanhar este diálogo no vídeo, enquanto comento a respeito dele. Embora as interações entre Steve Rogers e Simpson sejam emblemáticas, o diálogo que destaco ocorre no epílogo da história, em uma conversa descontraída entre o Capitão e o Gavião Arqueiro, após a sangrenta missão realizada por Rogers. O ponto de partida do diálogo ocorre quando Rogers aponta que deve sua improvável vitória na missão a um milagre, na forma de uma serpente. Essa conversa entre amigos conduz ao questionamento se os atos do Capitão América realmente estão a serviço do bem, do lado de Deus, levando a uma relativização da perspectiva que o herói tinha de si. Assim, Jason Aaron coloca esta história fora do frequente maniqueísmo que povoa o quadrinho de super-heróis, de forma natural e inteligente, fechando este arco do Capitão de forma brilhante, com um diálogo que valoriza o excelente roteiro. Bons diálogos mudam seus participantes, suas ideias e os rumos de pessoas. E isso aconteceu em dos maiores clássicos dos X-Men, Deus ama, o homem mata. Antes de tratarmos do diálogo em questão, um breve resumo dessa história e sua importância. Publicada em 1982, a obra foi escrita por Christopher Claremont e ilustrada por Brent Anderson. Deus ama, o homem mata, mostra o conflito dos X-Men e os Purificadores, um grupo radical que mata mutantes, liderados pelo Reverendo Stryker, que distorce as palavras da Bíblia para justificar e incentivar as atrocidades promovidas por seus liderados. E o plano de Stryker é usar os poderes de Charles Xavier, mentor dos X-Men, para o extermínio da raça mutante. Para frustrar os planos de Stryker, os X-Men têm que se unir ao seu maior inimigo até então, Magneto. Após esse conflito, no epílogo da história, o diálogo selecionado por mim acontece. Na ocasião, Xavier, que sempre pregou a convivência pacífica entre humanos e mutantes, admite que os métodos de Magneto, que buscam subjugar a humanidade pelo medo e demonstração de poder, podem estar corretos. A atitude de Xavier decorre de toda a violência desenvolvida pelos Purificadores ao longo da trama. Porém, os discípulos de Xavier apresentam sua discordância do seu mestre e conseguem demovê-lo da intenção de adotar os métodos de Magneto. Este diálogo coroa uma das histórias mais importantes da equipe de mutantes. Nas palavras de Claremont, Deus ama, o homem mata, seria uma história atemporal. Ela é muito mais que isto, pois muitos consideram a obra como a que realmente define a essência dos X-Men. Não tenho palavras para definir a fase incrível do Homem-Aranha desenvolvida pela dupla Stan Lee e John Romita. E destas histórias maravilhosas, selecionei um combo, de 2 diálogos, protagonizado pelo impagável J.J. Jameson em um dos episódios mais emblemáticos desta fase do herói, intitulado Homem-Aranha Nunca Mais. O enredo mostra Peter Parker passando por uma fase bastante ruim, que o leva a desistir da vida de herói e jogar no lixo seu uniforme. E o primeiro diálogo,
que apresento agora, ocorre justamente quando um garoto leva a roupa do Aranha JJ, que recompensa a criança com um exemplar do Clarim Diário, sem nenhum pudor. A segunda conversa da mesma edição é desenvolvida entre Peter e JJ, quando o ex-herói anuncia que não vai mais tirar fotos para o Clarim. A reação de JJ dispensa comentários. Cabe aqui, minha singela homenagem a John Romita Sr., o lendário desenhista da Marvel, que nos deixou neste ano de 2023 e foi o ilustrador desta história. Ele foi um dos criadores de personagens como Wolverine, Mary Jane Watson e o Rei do Crime. Sua arte também foi fundamental para elevar o Homem-Aranha ao status de ícone da cultura pop e personagem mais importante da Marvel. Meu muito obrigado a John Romita Sr. Fechando minha primeira seleção de diálogos dos quadrinhos da Marvel, apresento os diálogos do encadernado Namor, As Profundezas. Sim, desta vez, diferente das seleções anteriormente apresentadas, não escolhi um, mas todos os diálogos desta obra fantástica, produzida por Peter Milligan e Esad Ribic. Também não vou dar spoilers dos diálogos recheados de tensão, que conduzem o roteiro de muito suspense e medo, ilustrados de forma magistral, para não frustrar a experiência dos que ainda não leram esta excelente minissérie de 5 capítulos. A história trata de uma expedição submarina para encontrar a lendária Atlântida e seu governante Namor. O chefe da expedição é o Professor Stein, um cientista extremamente cético em relação à existência da cidade submersa. Ele é uma espécie de caçador de mitos hardcore. Assim, o cientista entra em choque com a tripulação do submarino, que acredita no mito da Atlântida e teme Namor, o misterioso protetor do local. A história se distancia dos quadrinhos tradicionais de heróis e apresenta um enredo apoiado nos diálogos travados entre Stein e os demais tripulantes. Enfim, uma obra-prima, que dispensa qualquer conhecimento anterior de quadrinhos. Esta foi a primeira parte da minha seleção de diálogos da Marvel. Apresento as capas das minhas revistas citadas neste vídeo, para aqueles que se interessaram em adquirir qualquer desses quadrinhos. Quem quiser contribuir com os futuros vídeos deste tema, pode propor outros diálogos marcantes, não só da Marvel, mas de outras editoras. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.